que é racismo estrutural, uma reflexão necessária, sendo que nesse nosso mês, que é a Semana da Consciência Negra, que culmina com o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, esse assunto ele é nada mais do que pertinente, seja no Brasil de hoje ou no Brasil de ontem. Discutir racismo é sempre algo muito pertinente e muito necessário. Professor Mário Salvo, vou pedir para que você se apresente à nossa comunidade, aos nossos alunos. Bom, boa noite, Anatólio, boa noite, minha amiga Cleide, boa noite, alunos, alunas. Sempre bom estar com vocês, já não é a primeira, segunda, terceira vez, é sempre um prazer poder estar dialogando com a escola de ensino fundamental e de ensino médio, de onde eu sou oriundo. Eu sou Mário Sá, sou professor da UFGD, da Faculdade de Direito e Relações Internacionais, do mestrado de Antropologia, e a minha área de pesquisa é a área de religiões afro-brasileiras e religiões de possessão de uma forma mais ampliada. Queria agradecer o carinho do convite e espero poder estar à altura de responder as questões que o nosso âncora nos trará. Professor, o senhor com certeza vai atender às nossas expectativas, lembrando que o nosso público é alunos de ensino médio, não é o acadêmico, o senhor ou eu, né, que domina muito assim os conceitos. Eu queria pedir, professor, para o senhor dizer o que é o racismo para os nossos alunos, para a nossa comunidade, e o que é o racismo estrutural, para que o aluno consiga diferenciar essas duas formas de racismo, esses dois conceitos. Legal. Vamos começar, então, pelo racismo, né? Eu sempre remeto a conversa entre a raposa e o menino, quando a raposa diz que a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Então, é muito importante que nós façamos esse processo de conceituar a palavra, ou seja, às vezes nós falamos uma coisa e as pessoas entendem de uma outra forma. Isso é muito comum e muito estudado na linguística, através da semiótica, do uso dos símbolos, dos códigos linguísticos. Quando nós falamos em racismo, nós estamos nos referindo a grupos humanos, chamados de raça, em que eles se tratam de uma forma desigual, onde alguns grupos tratam a outros grupos como grupos inferiores. É o caso, no Brasil, da raça negra e da raça indígena, tratada pela chamada raça branca. Logo de início, as pessoas poderiam colocar, mas, Mário, nós não pertencemos todos a uma mesma raça? Nós não somos todos oriundos, biologicamente, de uma mesma subespécie? Sim, biologicamente nós somos oriundos de uma mesma subespécie, que é o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Mas esse conceito biológico de raça, ele foi tomado de empréstimo pelas ciências sociais através da sociologia. Então, nós não estamos falando do homem biológico quando falamos em racismo. Estamos falando do homem sociológico. Como é esse homem sociológico? A sociologia trouxe o termo raça de forma ressignificada, para falar das especificidades de um grupo. Por exemplo, grupos que descendem dos africanos. Tenham eles as condições fenotípicas mais próximas que lembram esses africanos, como aquilo que o censo do IBGE chama de preto, sejam aqueles que, de uma certa forma, já com a miscigenação, perderam parte dessa característica, que são chamados de pardos. Então, ambos, pretos e pardos, fazem parte de uma realidade racial, sociologicamente falando, chamado de negro. Do ponto de vista como o racismo é estrutural. O que é estrutura? Estrutura é aquilo que nos sustenta. Estrutura é aquilo que tem uma longevidade, diferentemente da conjuntura. Por exemplo, um corpo ele é composto de elementos que são conjunturais, momentâneos, como o cabelo, que você pode cortar, como a barba, como o dente, que você retira, e elementos que são estruturais, como a sua compleição da ossada. A estrutura é isso, a estrutura é aquilo que tem uma longa duração e que tem uma importância fundamental para a sustentação, no caso, da nossa estrutura social.
Então, o racismo estrutural é uma forma de nós percebermos como, ao longo da nossa história, ao longo desses 5 séculos do encontro do colonizador com o homem africano e o homem americano, a mulher também americana, europeia e africana, com o processo da escravidão. Porque é esse processo da escravidão que vai dar início ao nosso entendimento do que nós compreendemos como racismo estrutural, ou seja, um processo de diferenciação entre os grupos sociais que vem se construindo ao longo da nossa história. Perfeito, professor. O professor, até que ponto o racismo enquanto estrutura, mas vamos pegar aquele racismo no cotidiano que nós presenciamos, e que muitas vezes muita gente diz que não é racismo, mas tem alguma relação entre a empatia ou a falta de empatia para com o racismo? Ou seja, o indivíduo ele pratica racismo para com o outro, ele enxerga o outro como inferior, mas é porque é parte da estrutura ou porque a natureza dele é racista? Ou seja, o racismo ele é, antes de tudo, uma estrutura de pensamento, porque você vê também pessoas que têm ascendência afrodescendentes também, ou ascendência indígena. O Brasil é um país miscigenado, onde praticamente todo mundo tem essa origem no seu sangue, e pessoas assim praticam o racismo. Por que isso acontece, professor? Eu sou uma pessoa convencida de que nós, seres humanos, somos predominantemente culturais. Eu creio que nós tenhamos elementos biológicos, sim, que trazemos conosco do nosso nascimento, como saber sugar, defecar, respirar e outros elementos que vêm dos nossos instintos, mas eu creio que nós somos seres que aprendemos com a sociedade, aquilo que é majoritário entre nós. Então, nós somos seres culturais, vivemos num meio cultural e aprendemos nesse meio cultural. Esse meio cultural, e aí você traz uma questão que é muito importante, o racismo não é uma questão que se limita ao universo do homem branco. O racismo perpassa toda a nossa realidade. Existem negros que não se assumem enquanto negros, ou devido à grande dificuldade que eles conviveram durante a sua vida, todas as dificuldades que um negro ou uma negra passa, muitas vezes faz com que ele próprio, jovem ainda, sem muita formação, escamoteie quem ele é. E chegando ao ponto de algumas pessoas terem um processo racista. Nós temos o exemplo claro agora do presidente da Fundação Palmares, que é um negro preto, né? Ele é fenotipicamente um homem preto, todos nós olhamos para ele e percebemos sua ascendência africana, e, no entanto, ele é um homem racista e tem todo o jargão, todo o discurso racista. Mas também, Anatólia, é importante nós dizermos que se o racismo ele perpassa toda a sociedade, quem sofre com o racismo é a raça negra. Então, ainda que, mesmo que a raça negra, de alguma forma, alguns elementos possam contribuir com isso, não se justifica o processo do sofrimento do conjunto desse grupo. E aí, como fica o racismo? O racismo, você falou sobre a empatia, né? Eu colocaria o elemento da inclusão nessa discussão da empatia, porque uma criança branca que nasce, onde na sua creche não tem negros, onde na sua escola não tem negros, onde no seu balé não tem negros, onde no seu curso de inglês não tem negros, onde na sua vida não tem negros, como ela vai gostar de negros? Como ela vai perceber esse negro? Da mesma forma, os indígenas. Por isso, o processo de inclusão, por isso a luta pela inclusão, para que as pessoas consigam perceber que a convivência entre os diferentes, aquilo que nós chamamos de alteridade, é algo muito salutar para o conjunto da sociedade. Aquilo que há 30, 40 anos existia, 50 anos atrás, quando as escolas eram predominantemente públicas, por exemplo, esses espaços eram os espaços associativos de diversos grupos, socioeconomicamente diferentes, racialmente diferentes, né? Ou seja, as minorias se encontravam em alguns espaços, com o processo de elitização
da educação, um dos poucos espaços que nós tínhamos onde essas pessoas se encontravam, deixaram de existir. E hoje, só para finalizar essa parte, hoje a gente vive algo que é mais grave no meu entendimento. Nós vivemos em grupos, através de redes sociais, que nós escolhemos com quem conviver. E normalmente temos escolhido de conviver com pessoas que sejam iguais a nós. Nós não convivemos com a diferença, não aceitamos o outro, não aceitamos a opinião diferente. Então nós eliminamos, deixamos de ser amigos, fazemos isso, fazendo aquilo, fazendo com que o grupo se torne cada vez mais monossêmico. Ou seja, um grupo que só fala uma coisa, que não consegue pensar fora daquele lugar, onde todos concordam entre si, mas você não tem o contraditório, como se diria no jargão jurídico. Você não tem o diferente para colocar ali. Então, eu acho que todos esses elementos acabam contribuindo para que as pessoas reforcem esse estereótipo do racismo que nós vivemos. Eficaz da nossa realidade, hoje, do século XXI, sobretudo dos últimos 10 anos. E eu queria, professor, tocar num ponto, depois a gente retoma mais para a questão. Nós vamos falar ainda de políticas públicas, vamos falar de cotas, ainda tem muita conversa. Mas eu queria, professor, que o senhor esclarecesse para o meu aluno do terceiro ano, que vai fazer o vestibular, e ele vai se dar conta com um texto acadêmico, e que ele tem dificuldade, muitas vezes, de diferenciar raça de grupo étnico e de étnico-racial. Eu queria que o senhor desse uma luz, aí, jogasse uma luz nesses conceitos, sobretudo para o aluno do terceiro ano que vai se deparar com esses conceitos e ele pode se confundir, porque são conceitos diferentes, mas a diferença é muito sutil. O conceito de raça, conforme eu disse anteriormente, ele é um conceito sociológico. Ele pega um agrupamento de pessoas que trazem uma mesma realidade. Então, vamos perceber, o conceito de raça, ele serve para explicar o negro no Brasil. Mas o conceito de etnia não serve para explicar o negro no Brasil. Ainda que eu veja alguns colegas tentarem utilizar o termo etnia no lugar de raça, ela é equivocada. Por quê? Vamos à realidade indígena. Quando nós pensamos na raça indígena, nós falamos em todos aqueles que têm uma ascendência dos naturais da terra. Isso é claro para todo mundo. Então, todo aquele que tem uma ascendência que antecede a chegada dos europeus é da raça indígena. Mas, dentro dessa raça indígena, existe a etnia, que já não é mais um conceito sociológico, já é um conceito antropológico. Por que a etnia é um conceito antropológico? Porque ele trabalha com a especificidade cultural. Dessa forma, ainda que um Terena e um Kaiowá sejam ambos da raça indígena, cada qual tem uma etnia diferente, porque tem uma especificidade cultural diferente. Tem a sua língua, tem os seus costumes, tem a sua forma de compreensão do mundo, religiosidade, etc, etc. Então, o conceito de raça ele é um conceito sociológico, pensando num conjunto amplo da sociedade, negros ou indígenas, ou brancos ou amarelos. São esses o que nós temos de uma forma geral, sendo que negros divididos em pretos e pardos. Pretos, aqueles que trazem um fenótipo, ou seja, você olhar para eles e perceber que eles são afrodescendentes, e os pardos, aqueles que, devido à miscigenação, você já tem dúvidas sobre se eles são ou não. Daí a importância da autodeclaração, da própria pessoa se dizer, se autoafirmar negro, preto ou pardo nessas duas subcategorias de negro. Quando nós trabalhamos com o conceito étnico-racial, é uma tentativa de dar conta dessa plenitude dos dois conceitos, tentar enquadrar raça e etnia dentro de uma mesma realidade. Eu diria que às vezes funciona e às vezes atrapalha mais do que ajuda. Se você for usar, por exemplo, o meu grande amigo, professor da Faculdade de Direito, que eu penso que você conhece, o Alfa, ele é negro. Mas o Alfa ele é africano, ele é senegalês. E o Alfa tem uma etnia, e a etnia dele não é negra, é peu.
Então, o conceito de etnia para o africano ou descendente, ele cabe no continente africano, mas ele não cabe no Brasil. Então, resumidamente, raça é um conceito sociológico que está ligado à estrutura da sociedade, e etnia é um conceito antropológico que está ligado à especificidade cultural de cada povo. Então, dentro de uma raça, você pode ter muitas etnias indígenas. Não ocorre isso no caso do negro, porque o negro brasileiro perdeu essa etnicidade quando da vinda do continente africano para o continente brasileiro. Para o continente americano, perdão. Muito bom, professor, muito bom. Eu costumo dizer que o fato do Brasil ter sido o último país, um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, diz muito sobre nós. E a própria República, quando ela foi proclamada, ela já foi proclamada fora dos auspícios da escravidão, mas não do racismo. Pelo contrário, ela reforçou esse racismo. A escravidão foi abolida, mas o racismo continuou vigorando, eu diria que até hoje. Eu tenho um conhecido meu que ele veio de Angola, eu não sei se ele está aqui ainda, nós perdemos contato. Ele veio de Angola estudar aqui para ser pastor. E ele falou que aqui ele era menos, as pessoas respeitavam mais ele porque ele era negro da África. Isso que o senhor falou é muito certo. A questão que tem o componente racial, mas tem o componente histórico da questão da escravidão, a dívida histórica. Eu estou falando de dívida histórica, eu estou resumindo, professor, para o nosso público, tá? E aí nós já entramos no nosso próximo tema, que é a questão das políticas públicas e as ações afirmativas. Por que da necessidade delas? Isso daí é sempre uma discussão muito acalorada em sala de aula, que não é consenso na nossa sociedade. Você lida muitas vezes com alunos no ensino médio, que você tem que fazê-los perceber que existe o racismo, para depois perceber a necessidade dessas políticas afirmativas. Eu queria que o senhor tratasse um pouco mais disso daí. Por que necessidade de cotas? Por que o Brasil precisa ampliar, inclusive, essas cotas, não apenas para universidades, mas também para cursos de pós-graduação, quando eu falo universidades, no curso de graduação, pós-graduação, mas também para outros espaços, como concursos públicos, do judiciário, do executivo, do legislativo, professor? Bom, vamos pegar o conceito que você trouxe de políticas afirmativas. O que as políticas afirmativas pretendem? Você só afirma aquilo que lhe foi negado. Esse é o princípio das políticas afirmativas. Por isso, quando um jovem branco pergunta para mim, ou coloca para mim, professor, então, eu também quero cota para brancos, pode? E aí eu pergunto, o que lhe foi negado enquanto branco? Eu nasci pobre. Não, pobre é uma outra discussão, um outro debate, onde também nós trabalhamos com a ideia de cotas, com a ideia de reparação de cotas sociais. Mas, se você, como branco, não teve nada que foi negado durante a trajetória histórica, por isso o racismo estrutural, o que você vai reivindicar? Então, o que nós temos, por volta de 1850 no Brasil, e essas questões são de vestibulares, por volta de 1850 no Brasil, nós iniciamos um processo de trazer brancos para cá. Já tínhamos tido o fim do tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz, e com isso já se preparava o final da escravidão. Com isso, fazendas como do senador Vergueiro, em Ibicaba, começaram a trazer pessoas europeias com a proposta de embranquecer o Brasil. Ou seja, já durante a escravidão ainda, o negro que ainda é escravo, o negro que ainda é propriedade, o negro que não é um ser livre, ele já começa a ser colocado fora do projeto futuro. Quando 1888 chega com o final da escravidão e 1889 chega com a República, essa República exclui o negro. Ela coloca no lugar do mercado de trabalho europeus, através de diversas vagas. Vamos ter no Brasil suíços, vamos ter alemães, vamos ter italianos, vamos ter portugueses, vamos ter espanhóis, vamos ter chineses. Mas
O homem que vivia aqui negro é colocado à margem. Então ele vai crescer na marginalidade, ou seja, lhe serão negados todos os direitos fundamentais. O direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito ao lazer. E isso faz com que nós criemos dois tipos de cidadão. Um cidadão de primeira categoria e um cidadão de segunda categoria. Então, quando o negro é inserido na condição de cidadão, ele é um cidadão de segunda categoria. E aí, como fazer para resolver essa questão? Bom, com certeza temos que realizar medidas estruturais, que transformarmos a educação pública para que ela atinja o melhor patamar, termos saúde de qualidade a todos, gerarmos emprego, mas tudo isso demora muito tempo. E é necessário que nós atendamos a sociedade no momento. Então, o elemento que é o elemento momentâneo são as políticas afirmativas, onde ela abre oportunidades diferenciadas, porque é importante o nosso aluno, a nossa aluna, ou as pessoas perceberem, ou pelo menos é assim que eu penso, que os diferentes têm que ser tratados de forma diferente. Porque se você trata os diferentes como iguais, que é o caso da meritocracia, se você trata os diferentes como iguais, você vai trazer uma desigualdade muito grande. É como se nós pegássemos um atleta cadeirante e colocássemos para correr ao lado do Usain Bolt, e que vença o melhor. Não há como você fazer isso. Não há como você não criar uma rampa na sua escola, ainda que o número de alunos que utilizem a cadeira de rodas seja pequeno. Mas, para que esses alunos tenham as mesmas oportunidades que aqueles que andam, é necessário que nós criemos oportunidades iguais. As cotas são nesse sentido. As cotas, elas tentam colocar as pessoas dentro de patamares iguais de oportunidades para que elas possam alcançar. É importante dizer que nos últimos 20 anos, o número de vagas nas universidades públicas e o número de universidades públicas no Brasil aumentou estupidamente. Ninguém da elite ficou sem vaga nas universidades públicas. O que nós fazemos apenas é, através dos concursos públicos com as reservas de vaga, através das cotas, através das políticas afirmativas, é criar oportunidades para que outras pessoas possam estar lá. Porque se não for dessa forma, nós nunca veremos um Supremo Tribunal com negros, nós não veremos a televisão com negros, nós não veremos o magistério com uma grande quantidade de negros e assim sucessivamente. Então, eu penso que as políticas afirmativas, elas buscam corrigir os erros que historicamente a nossa sociedade cometeu. E só para fechar, mas eu não vivi no passado, então tá legal. Quando vier a herança do seu pai dos milhões, você vai abrir mão dela. Porque se você não é responsável pelo que aconteceu de ruim, você também não é responsável pelo que há de bom. O governo pega essa herança e distribui no erário público. Então, nós somos herdeiros dessa realidade. E como herdeiros dela, nós temos que trabalhar para que a sociedade seja mais justa, mais equânime, mais fraterna. Professor, o senhor falou de meritocracia e eu vou pegar um gancho. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre aquele programa do Magazine Luiza, porque os nossos alunos, eles se ligam muito nesses exemplos práticos e nós podemos ver brancos entrando na justiça contrário ao que a dona do Magazine Luiza fez. Ela fez uma seleção só para negros, acho que foi de vendedores, se eu não me engano, para trabalhar Magazine Luiza só para negros, e alguns brancos alegaram discriminação. Eu leio jornais em busca de emprego desde a década de 70. E um dos elementos que compõem as chamadas de emprego desde então é a boa aparência. Ter boa aparência. Ter boa aparência no Brasil é ser branco. Eu acho interessante quando nós nos insurgimos contra um ato como esse. Mas se nós formos, por exemplo, aqui no nosso shopping de Dourados, subirmos pela escada rolante e dermos uma volta com os olhos de 360 graus, provavelmente você não encontrará nenhum vendedor ou nenhuma vendedora negra. No entanto, se você olhar para baixo, no pátio de alimentação, você observará que os que limpam o chão do pátio são majoritariamente negros.
Eu gostaria que essas pessoas que se surgiram contra essa busca de equidade, porque a equidade, se o Magazine Luiza buscava funcionários negros, é porque lhes faltava funcionários negros, é porque no processo de seleção, a superioridade de oportunidades brancas faz com que eles acessem muito mais rápido os empregos. Eu gostaria de ver essas pessoas também fazendo isso no sistema contrário. Que essas pessoas mandassem fechar o STF, porque lá só teve 3 negros na vida até hoje, e mesmo assim um lá na década de 50. Então eu não vejo essa mesma animosidade quando o elemento que é majoritário, que é a predominância branca, uma turma de medicina ter 100 alunos formando, sendo que 100 alunos são brancos, eu não vejo essa insurgência. Então, eu acho que nós temos que ter equanimidade até nas nossas discussões. Então, o que o Magazine Luiza fez não foi transformar a sua loja em funcionários negros, foi abrir um espaço para que eles ocupassem esse processo, para que o Magazine pudesse ter uma pluralidade de oferta de vendedores. Homens, mulheres, negros, desejo que LGBTs, desejo que outras minorias participem desse processo. Professor, explique para nós o que seria o... Travou aí? Travou dele, eu acho. Travou com o professor, mas será que ele está escutando? Está escutando? Destravou, professor. Deu uma travada aqui. Não. Eu não sei se o senhor tinha concluído. Não, estou ouvindo bem. O senhor tinha concluído? Sim. Sim. Eu queria, professor, que o senhor falasse o que são leis antirracismo e qual a importância delas. Leis, deu uma falhada, leis antirracistas, é isso? Racismo e a importância delas na nossa sociedade. Deu uma travadinha de novo, Anatólio. Vou fazer. Você está perguntando... São coisas da internet e da modernidade. O que são leis antirracismo e a importância delas? Eu queria que o senhor explicasse para os nossos alunos, para os nossos telespectadores, os nossos audientes, o que seria lei antirracismo e a importância. Principalmente a luta dos negros para que a legislação seja uma legislação equânime no país, Código Penal, Constituição Federal, Código de Lei de uma forma geral, são lutas muito antigas. E, ao longo desse processo, os movimentos sociais, os grupos ligados às lutas dos negros, obtiveram conquistas. Sem sombra de dúvida, a maior conquista do ponto de vista legal foi da Constituição Federal de 1988, onde, através do deputado Caó, se constituiu a lei de que racismo é crime. E é um crime de alto grau que se torna inafiançável. E é um crime em que deve-se pagar a pena, pelo menos parte dela, em reclusão, no regime chamado regime fechado. Infelizmente, essa lei, como ela tem um poder muito grande de combater o racismo, ela começa a receber tratamentos diferenciados dentro do judiciário. Nós sabemos que a ciência do direito é uma ciência hermenêutica, onde ela é muito interpretativa. E essas interpretações, infelizmente, grosso modo, como eu mostro na palestra Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro, a forma como se lida com o branco no campo das drogas e a forma que se lida com o negro no campo das drogas é evidentemente diferenciada. Então, o que se passou a fazer? O crime de racismo, que é um crime coletivo, começou a ser tratado de uma outra forma, através de um outro crime, um crime mais leve, que é o crime de injúria. Então, hoje nós temos o crime de racismo e o crime de injúria. O que diferencia um do outro? O crime de racismo é considerado um crime coletivo, quando você pretende ofender uma comunidade. E o crime me fugiu, de... Injúria. Injúria, obrigado. O crime de injúria ele já passa a ser um crime individual. Ora, eu pergunto, Anatólio, quando alguém chama alguém de macaco, isso é algo individual ou isso faz parte de uma formação racista que você teve na sua vida? Quando você chama de preto sujo, você está ofendendo apenas a uma pessoa ou a coletividade dela?
Então, infelizmente, apesar de termos tido avanços significativos no processo legislativo, como nós temos um judiciário, um legislativo e um executivo ainda predominantemente branco, é só você olhar o recém-eleito Parlamento Municipal de Dourados, onde você não encontra um único preto participando do processo, onde você não tem um índio participando da casa, da Câmara, não há representatividade. Então, o que acontece é que o crime de injúria, ele enfraquece muito a força que tinha o crime de racismo no Brasil. Mas são avanços e retrocessos, fazem parte da luta, mas as leis são importantes para que elas possam punir, porque o racismo realmente não pode ser tratado de outra forma que não seja crime. Professor, agora o nosso penúltimo item, nós já estamos em via de concluir já. O nosso tema agora é negros em posição de poder. Nós observamos no Brasil, o senhor já adiantou, mas eu vou repetir um pouco, que quanto mais vai ficando mais restrito o espaço de poder ou maior, o número de negros vai ficando cada vez menor. Ou seja, você tem poucos negros, por exemplo, no oficialato das Forças Armadas, tem mais no Exército, mas na Marinha praticamente inexistente. No Itamaraty, como diplomata negro, o primeiro só foi entrar em 1986. Entrou porque o pai dele era funcionário subalterno das embaixadas e ele tinha que viajar e, por conveniência, estudava na mesma escola que os filhos dos diplomatas. O Brasil também nunca teve um presidente negro e nem na linha sucessória que nós estamos dizendo do presidente do Congresso, vice-presidente, etc., que fosse negro de fato. Quando o Joaquim Barbosa ele foi indicado ministro do STF, foi um espanto geral. Eu me lembro, professor, eu tinha na época 14 anos, e foi um espanto geral, muita gente se espantou mesmo. Pode até dizer sobre isso. E eu queria também pegar esse gancho, porque os negros eles se destacam muitas vezes em posições meritocráticas, onde não tem jeito um branco conseguir tirar essa diferença pelo dinheiro. O que eu estou querendo dizer com isso? É no esporte, no futebol e na música. E eu queria também que o senhor falasse do papel exercido pelo Pelé enquanto uma figura negra. Eu queria que o senhor falasse mais ou menos sobre isso, ele completou 80 anos agora. Eu acho que o Pelé ele é um exemplo do que os movimentos sociais negros, do que a luta, dos diversos movimentos que se colocam nessa luta por uma igualdade de oportunidades. Isso é importante reiterar o tempo inteiro. Nós estamos falando em igualdades de oportunidades, não méritos, não um processo de direitos especiais, mas de igualdade de oportunidades. O Pelé, quando ele era jovem, já tendo deixado o futebol, ou seja, já era um rei consagrado, se tornou comentarista da Rede Globo. E num determinado momento, comentando sobre um juiz, ele disse: esse juiz é de cor. E o locutor da época, Galvão Bueno, disse a ele: de que cor, rei? Ou seja, o Pelé, anteriormente, ele faz parte de um processo onde muitos negros vivem que, ao saírem da sua pobreza, passam a viver o mundo branco. Eu costumo dizer que, há poucos dias eu escrevi sobre isso, que enquanto a senzala quiser ser a casa grande, os donos do poder continuarão a ser os mesmos. Porque a senzala, ou seja, a grande maioria da população, usando o termo senzala e casa grande, pensando em Gilberto Freire, a grande maioria da população, ela não pode se tornar extremamente rica, não há riqueza para essas pessoas, porque 3% da sociedade brasileira detém 2/3 da riqueza que nós possuímos. Se você distribuir isso por todos, você descerá essa riqueza a patamares bem menores. Mas, enquanto o sonho das minorias não for acabar com o domínio das maiorias que são minorias, nós continuaremos vivendo da mesma forma. Pelé é um homem que, num primeiro momento, vive essa realidade,
Com os anos 80, os anos 90, as pressões dos grupos, dos movimentos, faz com que Pelé vá buscar um outro discurso. Um discurso um pouco mais afeito à luta dos negros. E aí você coloca, é muito difícil, é quase impossível, quando você vê um negro ocupando um espaço de destaque, quase certo que ele tem um berço economicamente diferenciado dos outros negros, como você acabou de falar do nosso Itamaraty. Ele tem um esforço que é muito maior, tem que fazer, às vezes, 2, 3 vezes o que faz. Joaquim falava muito sobre isso, que ele tinha que ser muito melhor que os seus colegas para ocupar um espaço que ocupou, e de uma forma que nós vamos falar do Joaquim durante muito tempo ainda. São casos isolados. E aí você coloca muito bem, onde outros saberes entram em cena, que não é o saber controlado pelo conhecimento produzido e ministrado nas escolas, voltados com qualidade para a elite, e os governos, sejam eles federal, estadual, municipal, se voltam muito pouco para o ensino fundamental e o ensino médio, o ensino básico, de uma forma geral, nós viveremos essa realidade. Teremos que ficar pensando no Joaquim, teremos que ficar pensando, enquanto nós percebemos que em outros setores, quando esses conhecimentos não são solicitados, há uma maior igualdade. Mas também, por um outro lado, Anatólio, há um certo esquecimento sobre essa qualidade intelectual negra. Se nós formos estudar os documentos primários dos séculos XVI, XVII e XVIII, eu faço isso na minha tese, eu reúno isso num artigo chamado Não é Feitiçaria, é Tecnologia, onde eu vou pegando documentos antigos mostrando que a pecuária, eu falo a pecuária de extensão, a nossa agricultura chamada plantation e a nossa mineração do século XVIII foram realizadas com tecnologias africanas. Então, existe também um apagamento daquilo que foi feito por esses grupos para que nós legitimemos que eles eram inferiores. Então, há muitos vetores que explicam essa resultante e nós temos que tentar o tempo inteiro lutar para reduzir esse processo, para que nós possamos construir uma sociedade e um modelo que seja diferenciado. Por isso que há, professor, a necessidade de nós falarmos também, ministrarmos nas escolas também a herança afrodescendente e indígena para a cultura nacional, que inclusive é lei e nós temos que fazer isso de uma maneira que não apague toda essa contribuição, porque ela é muito rica e parece até que dessas tecnologias que o senhor falou, as tecnologias foram embranquecidas também. Na narrativa. A história fala dos feitos, mas ela esconde os seus sujeitos. Isso, né? Então, eu acho que é uma coisa importante da gente pensar. Para concluir, porque nós já nos estendemos bastante, tem uma pergunta. Primeiro a gente faz, e depois eu faço a pergunta para o senhor que veio daqui do que o nosso técnico está falando. Professor, sempre quando eu falo em sala de aula do movimento negro, os alunos eles se remetem aos Estados Unidos. Eu sei, nós sabemos que são contextos distintos. Lá menos miscigenado, aqui mais miscigenado. O Brasil, na questão racial, é até mais complexo que os Estados Unidos. Mas quando se fala em movimento negro, o jovem brasileiro lembra do Martin Luther King e do Malcolm X. Mas aqui também nós temos movimento negro. Mas por que eles não atingem a projeção que atingiu lá nos Estados Unidos, professor? Eu queria que o senhor explicasse. É até uma dúvida do professor também, não é só uma dúvida do aluno, não, dos alunos, não. Eu acho que há alguns contextos, mas um deles que a gente pode entender, até pela realidade atual do Brasil hoje, é bem importante. Você citou 2 nomes, você citou Martin Luther King e Malcolm X. Quem são essas figuras dentro do cenário estadunidense? São religiosos. Um evangélico, o outro islâmico, um pastor e um representante de um sacerdote islâmico. O que ocorre? As religiões elas têm um papel muito importante na formação e projeção de lideranças.
Os Estados Unidos, eles têm uma história com o protestantismo muito forte. E esse protestantismo, Anatólio, ele é majoritariamente negro. Quando você pega as igrejas estadunidenses, presbiterianas, vamos pegar de uma forma mais aberta, quando você pega as pentecostais ou as clássicas estadunidenses, você vai ver a presença da cultura negra muito forte em todo ritual. São cultos cantados, são cultos com muita força. Grandes nomes da música estadunidense saíram desses corais, dessas igrejas. Então, ali você tem um caráter de associativismo do negro. E essa associação fortalece as suas lideranças. Então, você consegue projetá-los de uma forma maior. No Brasil, não se deu esse fenômeno com o negro, mas se deu com o pobre. Por exemplo, nas igrejas neopentecostais brasileiras. Hoje você tem a projeção do cowboy, pastor, hoje você tem a projeção de Edir Macedo, hoje você tem a bancada evangélica muito forte. Ou seja, a religião, como qualquer grupo político, ele é um grupo associativo. E nos Estados Unidos, esses grupos religiosos associativos, principalmente os protestantes, eles têm uma extremada presença negra. E esses grupos religiosos usam dessas associações para suas lutas políticas. Martin Luther King, ele é conhecido não por ser um líder religioso, mas por ser um líder político, lutando pelas causas raciais estadunidenses. Então, eu creio que essas são as diferenciações, mas você disse muito bem, nós temos nomes no Brasil, Abdias Nascimento é um nome fantástico que contribuiu para que a arte do Brasil fosse de outra forma. Milton Santos, um geógrafo maravilhoso que contribuiu para colocar a geografia racial em um outro patamar. Nós poderíamos falar aqui de saindo do futebol, né, saindo do esporte e da música, que também merece muito do nosso respeito, poderíamos falar, mas são modelos diferentes. Aqui o caráter associativista, ele uniu mais o pobre, mais o nordestino, onde ele misturou o negro e o branco. Agora, como especialista em religiões afro-brasileiras, eu digo a você que hoje há mais negros no neopentecostalismo do que na Umbanda e Candomblé. Então, de uma certa forma, esse movimento que nós estamos vendo, até de uma certa forma com um conservadorismo exacerbado, apoiando o que há de mais conservador no Brasil, também tem uma presença negra muito forte nele, contida ali. Então, você tem um movimento negro, só que como esse movimento negro ele é um movimento conservador, ele é um movimento que até mesmo é um movimento contra o movimento, ele não tem essa visibilidade, mas nós temos movimentos. Infelizmente, às vezes os caminhos não são aqueles que levam à alteridade, que levam à empatia, né? O entendimento do lugar do outro, compartilhar as diferenças que nós temos. Mas eu acho que essa é a diferença, é o caráter da força que se percebeu religiosa dos negros nesse processo estadunidense. Ótimo, professor. Qual é a pergunta, Gabriel? Por favor, você poderia... Tem uma pergunta. A pergunta é da Malvina Benites. Ela pergunta assim: eu cresci com pessoas da minha família fazendo falas que eu sabia que era racismo. E como eu nunca tive falas racistas, nunca pratiquei racismo? O senhor ouviu, professor? Ouvindo. A pergunta é da Malvina Benite. Isso. O senhor ouviu a pergunta, professor? Eu ouvi, ela disse que cresceu com pessoas racistas e ela não é racista. Ela deve estar querendo saber por quê, como é possível se criar numa sociedade, numa família racista sem ser racista. Creio que é isso, né? Isso, tá. professor. Malvina, eu penso da seguinte forma: a família é uma das instituições que nós vivemos. Nós vivemos em muitas outras instituições. Para além disso, existe a sua abordagem individual, a sua concepção de mundo em que você vive. Meu pai era um homem racista, mas como nós éramos pobres, eu cresci no meio dos pretos, eu ganhei um grande afeto pela estética negra, pela mulher negra. Sempre achei a
estética negra é uma estética muito bonita. Então, como fui constituído, para além da minha família, eu fui constituído na rua, no trabalho, com amigos e tudo isso, eu tive a felicidade de conhecer pessoas que não desempenhavam racismo também. Eu creio que isso tenha acontecido com você, de você ter convivido com outras pessoas, ou ter tido um processo de reflexão e de análise em que você chega à conclusão de que o racismo não é uma coisa nem positiva, nem de qualidade, nem boa, nem nada, e sai por um outro caminho. Mas, ainda que você não se considere racista, não vou falar sobre você, mesmo na minha luta antirracista, muitas vezes na minha vida eu me peguei com atitudes racistas, porque somos criados de tal forma em uma sociedade racista que às vezes nem percebemos que trazemos um pouco ou um muito desse processo em nós. Mas eu parabenizo a você por você ter conseguido ter uma outra visão de mundo. Perfeito. Professor, o senhor quer fazer as considerações finais, já para nós encerrarmos nossa live? Eu queria agradecer o carinho de vocês pelo convite, dizer que eu me sinto sempre muito lisonjeado de estar entre companheiros, e aí na etimologia da palavra, companheiros virou uma coisa muito sectária, né? Fala só da esquerda, da qual eu tenho a minha tradição, mas quando eu me refiro a companheiros, eu me refiro àqueles que comem do mesmo pão, que é o pão da ideia de que a educação é um elemento transformador, que ele é capaz de mudar a sociedade. E cada vez mais, eu tenho 16 anos de ensino fundamental e médio, e tenho aí mais 18 de ensino superior. Quanto mais eu vivo essas realidades, eu sou convencido de que se há um caminho para nós transformarmos a realidade, é no ensino básico e com sobrecarga no ensino fundamental, com uma quantidade maior de trabalho. Ali nós conseguimos mudar. Acho o professor de ensino fundamental e médio um herói, não no sentido, na palavra dessa coisa romantizada, mas um batalhador, um guerreiro, que com salários reduzidos, onde merece mais, que com a vida de 40 horas, 50 horas, eu já tive 70 horas em sala de aula, até domingo eu trabalhava. Essa luta é uma luta que merece muito respeito. Então, eu me sinto muito lisonjeado quando vocês vêm conversar comigo, me chamar para participar. Eu aprendo muito, ouço muito vocês. Vocês são os professores do ensino fundamental e médio, vocês são os doutores desse lugar, e eu fico muito, muito acalentado pelo carinho de vocês. Parabéns pelo evento, parabéns pela semana, e que nós possamos continuar nesse debate aí por um longo tempo. Um abraço a todos e a todas, a minha amiga Cleide, um grande abraço, alunos, alunas e colegas, parabéns, assim, saibam que eu sou um fã incondicional do trabalho de vocês. Certo, professor, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo que o senhor gastou aqui conosco, nos esclarecendo, e até uma próxima vez. Será honrado para que podemos até bater um papo de novo, tratando de outros temas. Professor, muito obrigado. Sinta-se abraçado virtualmente pela nossa comunidade. Um abraço, fica bem. Tchau.